Oi, gente. Hoje é dia do quadro Encontros com Criaturas Notáveis e a criatura de hoje é uma figuraça. Estou falando de Gene Simmons do Kiss. Vou contar meus vários encontros com Gene Simmons, esse gênio do marketing e do rock também, podemos dizer assim. Se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sábado. E queria deixar um agradecimento especialíssimo a todo mundo que assina meu site de jornalismo cultural, andreabarcinski.com.br. Galera, muito obrigado pelo apoio de vocês. São vocês que me permitem fazer, inclusive, esse canal de YouTube. Valeu demais. Tô aqui com o meu produtor, diretor, faz tudo, Natan de Lima. Tudo bom, Natan? Certinho, André. Certinho, pessoal. Cara, hoje personagem bacana, né? Personagem marcante, né, cara? Cara, esse é. Eu tive vários encontros com o Gene Simmons, entrevistei ele umas 4 ou 5 vezes. No meu livro Encontros com Criaturas Notáveis, eu faço tipo uma compilação de todas essas entrevistas que eu fiz ao longo dos anos aí. E a conclusão que eu chego, Natan, é que o Gene Simmons e o Paul Stanley do Kiss, mais especificamente o Gene, eles são gênios do marketing absolutos, assim, é impressionante, né? O Kiss como se mantém há mais de 50 anos como uma banda, agora acabou e tal, mas agora já vou falar sobre a fase futura do Kiss, mas agora eles vão voltar como avatares, né? Eles estão prometendo voltar como avatares, né? Legal. E como eles estão sempre na vanguarda dessa coisa do showbiz, do rock, né? Tipo, eles fizeram nos anos 90 uma turnê supostamente em 3D, né? Que era você ganhava um óculos e via o show em 3D. Cara, era muito legal. É tudo, não vou dizer trambique, porque não é trambique, mas tudo coisas oportunistas no bom sentido, né? Vamos criar algo diferente para os nossos fãs. Eles sempre tiveram essa 3D preocupação. pra década de 90, tava à frente do tempo. Eu acho que foi em 99, se não me engano, a turnê do Psycho Circus. Foi essa? Eu acho que tenho quase certeza que foi. Mas, cara, fiz tantas entrevistas com ele ao longo dos anos, até porque, isso é uma marca do Kiss também, eles são pessoas que adoram falar com a imprensa. Porque eles entendem que a relação deles com os fãs também, especialmente numa época pré-internet, que eles são de uma época muito anterior à internet, dependia muito dessa boa relação deles com a imprensa. Então, eles sempre faziam coletivas, estavam sempre dispostos a mostrar as coisas novas deles. E eles tiveram sempre tanto ele tanto o Gene Simmons quanto o Paul Stanley, uma mentalidade muito interessante do Kiss, né? De criar um exército de fãs, assim, né? Tanto que eles criaram o Kiss Army, né? Eles têm o Kiss Army, que supostamente o exército do Kiss, formado por fãs do Kiss, e eles sempre falaram super bem dos fãs, trataram os fãs com muito respeito, assim. Porque se o artista ele acaba criando essa certa distância entre o público, o consumidor, entre aspas, consumidor, Sim. né? Nas entrevistas isso acaba se refletindo, né? Ao total, você se encontrou com ele quantas vezes? Cara, umas 5 vezes. 5 vezes, Umas tá 5 vendo? vezes, Entendi, de fato. Três pessoalmente e 2 por telefone. E é sempre muito... Uma das entrevistas mais legais foi no escritório do Kiss. E uma coisa que sempre me chamou muito a atenção neles era assim... Existem artistas que fazem a arte deles independentemente do público deles, né? O Bob Dylan, a Joni Mitchell, o Neil Young... Eles têm uma relação legal com os fãs, mas não são dos caras... Não vão ficar perguntando para os fãs o que os fãs querem ouvir, né? Tipo... O Gene Simmons não, a impressão que eu tenho é que ele 24 horas por dia ele está pensando em como agradar aos fãs deles. Inclusive, em algumas das entrevistas que eu fiz, eles pediam desculpas por alguns discos ruins que eles tinham lançado. Caramba. Eles pediam desculpa aos fãs, não a mim, né? Sim. Ele falou textualmente, queria pedir desculpa, porque quando eles... Não me lembro exatamente que ano foi, mas quando eles tiraram as máscaras, eles fizeram alguns discos que o próprio Gene não considera muito bom, que eles caíram um pouco pro lado da discoteca e tal. Fez alguns shows sem máscara? Não, eles tiveram uma grande fase que o Kiss tirou a máscara, eles ficaram sem máscara, depois eles voltaram a botar a máscara, né? Ou seja, as máscaras deram mais certo. Cara, então, o início do Kiss, né, primeiras décadas do Kiss, tinha esse mistério, quem são os caras? Lógico, todo mundo sabia quem eram eles, já tinha um monte de foto deles e tal. Depois eles resolveram assumir isso.
Mas é legal como eles atraíram atenção com a maquiagem, depois eles atraíram atenção ao tirar a maquiagem e depois atraíram atenção ao botar a maquiagem de novo, né? Tudo, eles sempre tiveram essa preocupação de tornar cada ato deles um espetáculo, digamos assim, né? E conseguiam fazer isso muito bem, cara. Cara, ele conseguiu fazer isso muito bem e a primeira entrevista que eu fiz longa com eles foi essa no escritório do Gene Simmons. E a gente falou bastante sobre a gênese da banda e sobre o conceito que eles tinham da banda, né? E o Gene me falou uma coisa muito legal. Ele falou assim que várias músicas deles começam com a palavra eu quero, I wanna, sabe? I wanna rock and roll all night. I'm gonna rock and roll all night. Tipo, é sempre as músicas tinham mensagens positivas para os fãs no sentido de levantem as bundas das cadeiras e façam alguma coisa, né? Mas ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou assim, mas eu nunca vou dizer para o meu público o que eles devem pensar. Eu posso incentivá-los a fazer coisas, mas eu nunca vou falar salvem as baleias, ou faça isso, ou vote em fulano, ou vote em Beltrano. Porque a mensagem do Kiss é uma mensagem de individualidade, ele falou. E quando você percebe as letras, é isso mesmo, né? Tipo assim, ele tá sempre incentivando as pessoas a se divertir, a fazer as coisas que eles gostam, mas nunca de uma maneira professoral, assim, né? Não tem nenhuma letra política, não tem nenhuma letra ideológica, ele sempre fugiu desse lado, assim. Com isso, até eles garantiam, né, uma maior abrangência do tipo de comunicação que eles fariam. Porque quando o cara nicha muito, né, além de atrair algumas inimizades, né, ele acaba restringindo o seu alcance, né? Cara, eu acho que você tem toda a razão. Agora, isso a gente sabe muito por causa de redes sociais. Agora, o Gene Simmons e o Paul Stanley perceberam nos anos 70. Tá vendo? Os caras à frente do tempo. Eles perceberam 50 anos atrás, né, que o público era diverso, era um público eclético e que você não deveria, como você disse, nichar de maneira nenhuma. Então, eles sempre... Cara, eles faziam shows para adultos e para crianças, eles sempre tiveram preocupação também em atrair fãs mais jovens. É muito legal isso no Kiss, né? Fizeram sempre boneco do Kiss, sempre tiveram uma preocupação gigante com essa coisa do merchandising e tal, e sempre tiveram muito à frente na relação do entretenimento, né, da música com entretenimento, fazendo, sabe, tem tudo do Kiss, carro do Kiss, caixão do Kiss, né? Eles até... numa dessas entrevistas ele estava dizendo para mim que ele estava lançando o caixão do Kiss. Não sei nem se lançou, não, porque ele inventa um monte de cascata só para poder aparecer, assim, né? Mas eu já vi algumas imagens assim, de caixão do Kiss. Eu não sei se de fato foi uma espécie de lançamento dele ou não, mas que saiu. Cara, com certeza, se tem alguma coisa do Kiss, eles têm a mão, porque eles são muito... eles são muito atenciosos com essa coisa de atentos em relação a merchandising e o uso da logomarca, né? Eles fizeram, a exemplo dos Beatles, eles fizeram filmes do Kiss, né? Eles têm jogos primeiro de fliperama, e hoje imagino que tenha de videogame também do Kiss. Quer dizer, eles sempre tiveram essa relação com a cultura pop, né? Transformando o Kiss numa marca pop, assim. Exatamente. Então é muito, muito interessante, assim. E a última entrevista que eu fiz com ele, a mais recente, foi agora em 2024, eles anunciando que no final de 2023 eles anunciaram o fim da banda, teve um show no Madison Square Garden, em Nova York, onde a banda nasceu, mas no final do show teve um vídeo em que eles, vou até botar aqui na descrição do nosso vídeo aqui, em que eles anunciaram que o Kiss vai voltar como Avatar, ou seja, vão ter, segundo eles, vai ter show do Kiss em vários lugares do mundo com o Kiss como Avatar. É uma coisa... O pessoal do ABBA tá fazendo isso também, tem várias bandas pop fazendo isso, mas o Kiss, assim, em relação ao rock mais pesado, eu acho que tá na linha de frente disso. Como sempre, né? Na linha de frente. Cara, é bizarro, né? Demais, Quer dizer, depois que o nosso amigo Gene Simmons morrer, ainda vai ter um avatar dele, do Paul Stanley, com 20 e poucos anos de idade, fingindo que tem 20 e poucos anos de idade, tocando em algum lugar por aí, né? Legal, cara. É legal, né? Muito legal. E eu admiro demais. Eu acho que eu admiro mais o Gene Simmons e o Paul Stanley do que eu gosto da música deles. Assim, eu ouço muitos discos do Kiss, especialmente do início. Hotter Than Hell eu acho maravilhoso. Rock and Roll Over acho um descasso e tal. Destroyer é muito bom. Confesso que não tenho muita paciência para os últimos, né, os lançamentos deles, mas sempre fui em muitos shows do Kiss e era sempre muito divertido. Nathan, a relação deles com os fãs é muito bacana, assim, uma relação muito próxima, muito legal.
E eu imagino que o fato de se preocupar com os fãs e com essa comunicação mais próxima também moldava a forma com que ele se portava, né? Sim, Porque, de certa forma, demanda uma energia, demanda um tempo você sim. pensar em tudo isso aí e chegar ao ponto de pedir desculpas por ter lançado um disco que não agradou os fãs. É Geralmente era bizarro, um né? É gênero de bizarro. relação diferente. Que artista que faz isso, né? É, Tipo, é muito difícil você ver esse tipo de coisa. Uma pessoa realmente sem. Apesar dele ter um ego descomunal, né? Na relação com os fãs, ele parece que não tem. Ele parece ser um cara muito mais simples, assim, quando a gente sabe que não é, né? Ele tem um ego gigantesco e tal. É tudo meio. É um jogo de cena dele. Ele é um businessman, um cara de negócio super, super inteligente e engraçado. E as entrevistas dele são muito engraçadas, Natan, porque ele tem uns grandes sensos de humor, assim. Ele vem de família judia, assim. Ele tem essa coisa dessa pegada desse humor meio autodepreciativo, é bem engraçado, assim. legal. Eu adoro falar com ele. Foi legal, Pô, né? muito bom, cara. Essas entrevistas que eu fiz com o Gene Simmons, galera, eu juntei e compilei elas e incluí no meu livro Encontros com Criaturas Notáveis. Então, a entrevista que tem com o Simmons, com o Gene, nesse meu livro é uma compilação das melhores frases dele. São coisas muito engraçadas, de 3 ou 4 entrevistas que eu fiz com ele ao longo dos anos. E ficou muito, muito legal. É um dos destaques do Encontros com Criaturas Notáveis. A campanha de financiamento está no ar ainda. Vou deixar aqui o link na descrição aqui para você conhecer o livro e apoiar a campanha. Galera, se curtiu esse tipo de conteúdo, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural. Escrevo 15 a 18 textos inéditos por mês. Tem debate, tem curso, tem workshops, tem um monte de coisa legal. Você tem acesso ao acervo de quase 70 cursos, debates e workshops e 300 textos que eu escrevi no site nos últimos 3 anos. Então conheça lá, acho que você vai curtir. Valeu, galera, até amanhã.